Meu irmão, nessa fé, pega a sua Bíblia. Aleluia. Eu quero que você leia comigo Josué capítulo 17. Josué capítulo 17. O nosso rei, ele vive. Josué capítulo 17. Queridos, essa chama não pode se apagar. Essa chama não pode apagar. Josué capítulo 17, versículo 12. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força os filhos de Israel, fizeram tributários os cananeus, porém não os expeliram todo. Diga comigo, aonde a chama arde, todo mal tem que ser expelido. Todo mal tem que ser expelido. Diga comigo, Senhor, a chama não pode se apagar. Juízes, vá para Juízes no capítulo 1. Juízes 1:19. E foi o Senhor. Juízes 1:19. Juízes capítulo 1 versículo 19. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Versículo 21. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até os dias de hoje. Vá para o versículo 27. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaknak com os lugares de sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. Diga comigo, o inimigo, ele quer habitar na mesma casa, na mesma cidade, no mesmo estado e no mesmo país que eu habito. Versículo 28. E sucedeu que quando Israel cobrou mais força, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. 29. Tampouco expeliu Efraim os cananeus. 30. Tampouco expeliu Zebulão os moradores de Quitrão. 31. Tampouco Asser expeliu os moradores de Aco. 32. Porém os asseritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expeliram. 33. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-semes. 34. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. 35. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres. Em Aijalão e em Saalabim, porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim e desde a penha e dali para cima. Capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco, e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubarei os seus altares. Mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu deixei, não expelirei diante de vós, antes estarão as vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço.
E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e choraram, e choraram, e choraram. Põe a sua Bíblia sobre seu assento. Faça uma oração. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, me desperte nessa noite, porque o reino de Deus é justiça, é paz e a tua alegria, Espírito Santo. Espírito Santo, em Jesus Cristo não há variação. Portanto, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, abra os meus olhos, o meu entendimento, e me mostra, Espírito Santo, a realidade, em nome de Jesus. Amém, meu querido. Se assente. Deus vos abençoe por um momento. Queridos, se o fogo está ardendo dentro de você, certamente você acabou de entregar a sua devocional. Se você realmente tem estado cheio do Espírito Santo, você está fazendo os estudos bíblicos constantemente para o seu crescimento. Se Deus está realmente movendo o seu coração, você está debaixo de um discipulado constante e abundante. Eu tenho certeza que Deus tem te despertado. Você se lembra de Atos, quando a igreja estava cheia do Espírito Santo? Eles se reuniam todos os dias, na casa e no templo. Olha que coisa extraordinária. Por isso, na terça-feira, eu sei que você está lutando para estar na célula. Você tem se esforçado para estar nas células. Eu creio de todo o coração que na segunda-feira você tem tirado aquele tempo de oração das 6 horas da tarde até as 8 da noite. E nós precisamos intensificar, porque a Bíblia diz que eles se reuniam todos os dias para orar. E eu sei que quarta-feira você só não está frequentando realmente os cultos, porque você está trabalhando de dia e à noite estudando. Ou você está trabalhando à noite e estudando de dia. Porque 9 horas da manhã nós temos o culto e depois à noite. Na quinta-feira eu sei que vocês têm se esforçado aí no discipulado. Uma grande parte está também envolvida na área musical. E também eu creio que vocês estão ouvindo a voz do Espírito Santo. E aqueles que começaram a estudar o inglês estão levando muito a sério. E aqueles que ainda não começaram, vão começar. Porque quem crê que Deus tem coisas grandes e tremendas na sua vida, dê uma salva de palmas ao Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Aleluia, aleluia. Quantos creem que Deus está em movimento? Diga aleluia. Ele está se movimentando e Ele vai fazer coisas grandes e tremendas. Aí chegou uma oportunidade para você, você ficou tempo parado, mofando, tá certo? Tudo enferrujado, em vez de aproveitar esse tempo tão maravilhoso. Chegou uma oportunidade para você, creia. Queridos, quantos testemunhos que a gente já ouviu de pessoas que de repente encontraram com uma outra pessoa, essa pessoa simpatizou com você, a graça de Deus veio, e essa pessoa chegou para outra pessoa e disse assim: olha, eu tenho um negócio e eu preciso de uma pessoa de confiança. E você se preparou, e Deus abriu a porta. Mas quantos que quando chegou a bênção não estavam preparados? Quantas pessoas têm vivido de uma maneira sem disciplina? E nós não podemos. Precisamos nos preparar, precisamos avançar, porque Deus está agindo. Quem ontem pôde, se você não pôde, ouve lá a mensagem no YouTube, que foi trazida pelo pastor Hildo. Deus está em movimento, Ele está agindo, fazendo. E é interessante, irmãos, que nós sempre trazemos à memória que Deus é Deus de coisas novas. Você se lembra que Deus nos deu um rema já há quase uma década atrás, para a gente esquecer das coisas que ficam para trás, para nós esquecermos das coisas passadas e olharmos para o novo. Eu conheci pessoas, irmãos, que já até morreram e que sempre ficaram vivendo do passado e morreram no passado.
eram para estar sobre a terra, avançando. Como disse Paulo, eu avanço para frente, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Irmão, se você viveu bênção, pode ter certeza que a Bíblia diz que Deus é poderoso para te surpreender e fazer coisas infinitamente maiores do que pensamos ou imaginamos. Quem está pronto para receber, dê um glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor e dê um grito de aleluia bem forte a Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Agora veja bem, o texto que nós lemos dessa palavra, Deus olhou, irmãos, preste muita atenção, porque o Velho Testamento, eu já encontrei pessoas que diziam: pastor, que violência é aquela do Velho Testamento, tantas mortes e destruição. E nós precisamos compreender que a terra de Israel, a terra que emana leite e mel do Velho Testamento, foi uma terra possuída pelos cananeus, pelos heteus, pelos amorreus e assim por diante. Eram 7 grandes nações dentro daquela terra. Mas aquele povo, aquela nação, se declinou de uma maneira tão depravada que chegou ao céu e Deus trouxe um juízo. Depois você pode ler em Gênesis, principalmente na vida de Abraão, quando Deus está julgando aquelas nações, e Deus diz para Abraão: Abraão, só tem uma coisa, eu não vou te dar essa terra agora. Eu poderia fazer isso, mas eu vou deixar para daqui a 400 e tantos anos, porque a medida desse povo vai transbordar. Preste atenção nisso, preste atenção nesse detalhe. Quantas vezes você vê pessoas andando pelo caminho largo, espaçoso, pelos caminhos da injustiça, pelos caminhos errados, e parece que nada está acontecendo na vida daquela pessoa, de juízo da parte até de Deus, e muito menos da justiça humana. Preste atenção, Deus não está cego, Deus não envelheceu, mas Deus está olhando, e mais cedo ou mais tarde aquela casa vai cair. A vida daquela pessoa vai cair numa desgraça que você nem imagina. A Bíblia diz que passou-se os anos, e aí chega um momento em que Deus precisa cumprir com o juízo, precisa trazer uma limpeza sobre aquela terra. E Deus escolheu a nação de Israel para colocá-los lá dentro. E Deus fez isso, irmãos, não porque Israel era melhor, mas porque Israel achou graça diante de Deus, e Deus estava decidido a começar do zero uma nação piedosa, uma nação cheia de amor, cheia de santidade, um modelo para as demais nações. E para isso Deus foi muito categórico e muito direto. Deus falou: vocês não vão fazer aliança com aquele povo, vocês não vão permitir que eles morem mais naquela terra, mas vocês vão expulsá-los e destruí-los. Sou eu quem estou dando esse juízo, sou eu que estou trazendo essa sentença. E se um dia eu e você querermos dialogar com Deus, Ele vai estar à disposição, permitindo nós estarmos na eternidade. Mas a lei divina era essa. Por quê? Porque, irmãos, parece injustiça, mas não era. Aquele povo cometia atos abomináveis que você não imagina, e que para nós hoje tem muita coisa que estão tentando introduzir na minha e sua vida, para acharmos que tudo é normal, que nós podemos todas as coisas, e não é assim. Para haver um equilíbrio na sociedade, e haver um equilíbrio para haver paz, justiça, é necessário haver o reino de Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus começa a cumprir a promessa. E preste atenção, quando você lê Josué, no capítulo 1 até o capítulo 6, você vai ver que os próprios inimigos reconhecem que Deus é quem estava operando todo esse juízo. E os moradores de Jericó mesmo reconhecem que não havia mais escapatória para eles. O juízo de Deus chegou,
E uma própria moradora dizia: não há força em nós. Eu sei que eu e você hoje, por causa, irmãos, da dureza do nosso coração, por causa, meu querido, de tantas coisas que estão acontecendo, nós podemos achar que Deus é injusto, mas Deus não é. E podemos achar até mesmo que podemos ir contra a vontade de Deus e que nada vai dar errado. Mas o povo de Jericó chegou na hora do juízo, e o juízo veio, e eles foram totalmente destruídos. E você sabe que foi a mão de Deus operando, não que Deus quisesse aquilo, mas eles buscaram. Pode ter certeza, eles tiveram a oportunidade de mudar, mas não quiseram. E o tema da mensagem dessa noite é a oportunidade que nós temos para mudar, para viver o novo de Deus. Porque Deus jamais quis, e o próprio Senhor Jesus disse, trazer a morte ou a destruição. Mas a morte e a destruição nós podemos buscá-la com as nossas próprias vontades. Eu gostaria que você entendesse agora, nesse momento, que aquela terra de Israel, ela simboliza a nossa vida espiritual. E nós, quando ainda não tínhamos ouvido o Evangelho, nós vivíamos como a terra de Canaã, contaminadas pelos cananeus, pelos heteus, pelos amorreus e tantas outras coisas. Essas nações simbolizam o pecado, a iniquidade. Significa, veja bem comigo, me acompanha aqui, 1 Coríntios capítulo 6. Aquele povo que estava sobre aquela terra, eles simbolizavam exatamente isso daqui. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Eles eram injustos. Versículo 10. Não errei-vos. Ninguém aqui tem o direito de errar. A Bíblia diz: nem os devassos, nem os idólatras. Se você quer um pouquinho mais desses idólatras, assiste o culto de manhã lá no YouTube lá. Nem os efeminados, olha bem, irmãos, olha bem, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino. Isso era aquilo que os moradores praticavam. Isso eles praticavam naturalmente. Você pode ler de novo comigo: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Vou abrir uma vírgula aqui, né? Quantos crentes que está lá? Irmão, e eu vou falar agora de nós aqui. Você que está na sua casa, escute bem. Você crente, termina o casamento, separa, daqui a pouco casa com outro, e todo mundo lá no Face dando parabéns, felicidade. Você merece o que? Ir para o inferno? Estou dizendo para vocês, aquele povo que habitava na terra de Canaã, eles praticavam adultério, divórcio, praticava a questão de efeminados, de sodomitas, de ladrões, avarentos, eram bêbados, maldizentes, e o reino de Deus saiu. E o diabo tomou conta. Vá para Efésios. Vamos lá? Vá para Efésios. Capítulo 4. Versículo 31. Eles eram irmãos. E agora eu vou entrar aqui num negócio aqui tremendo conosco aqui. Cheios de amargura. Efésios 4, 31. Cheios de amargura. Você já viu essas pessoas amargas? Pessoa chata.
Você chega todo alegre, todo feliz, elas estão sempre amargas, parecendo azeda igual limão. Nada tá bom. Eles eram cheios de ira, tô irado, cheios de cólera, gritarias, blasfêmias e toda malícia habitava naquele povo. E a Bíblia diz, versículo 27, que por isso eles davam lugar ao diabo. Vá para Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra. O seu corpo físico é para servir a Deus, viu? Irmão, seu corpo físico é tão para servir a Deus, que quando você pirar aí e querer fazer tatuagem, eu vou te dar um conselho. Escreva assim, ó: eu sou um miserável pecador. Escreve aí, ó, bem na testa. Tá certo? O salário do pecado é a morte. Porque a Bíblia diz para nós mortificarmos o nosso corpo. Somos templo do Espírito Santo e os crentes querem inventar as coisas. Então, por favor, guarda isso. Guarda isso. Escreve então uma mensagem bíblica. Escreve aqui assim, ó: Jesus vai voltar. Lindo, maravilhoso. Tire a prostituição. Novamente está dizendo aí, as impurezas. Tire a impureza. O apetite desordenado, essa glutonaria. Ainda costumo dizer assim, e o crente, ele, agora falando conosco aqui os crentes, né, e você que está na sua casa também, diz assim, ó, crente não bebe, mas come que eu vou te falar. Sangue de Jesus tem poder, estamos livres dessa maldição. Pastor, comer muito faz mal? Faz. Comer muito é dar lugar para o diabo? É. A Bíblia diz que você pôr até um garfo aqui do lado assim, ó, você fica cutucando, você para, não fica comendo desse jeito. Havia concupiscência. Você sabe o que é isso? Irmão, essa natureza dentro de nós. Você está entendendo? Que nós sabemos que é pecado e a gente quer fazer. Essa avareza, que é amor ao dinheiro, que é uma idolatria terrível. Alguém diz assim, pastor, mas Jesus falou pouco do dízimo. Claro, porque ele fecha o Velho Testamento dizendo que o povo era ladrão, por não ser dizimista. E uma das coisas que o povo ouviu e escutou, cansado de estar na miséria, é que o povo dizimava. E eles até achavam que por ser dizimista já era tudo suficiente. Não é o suficiente. Mas o dízimo faz parte. E quem discute sobre dízimo é avarento, é amante de mamão. E Deus não precisa do meu dízimo, do seu dízimo. Quem precisa dele somos nós. Por isso que nós somos dizimistas, porque recebemos dele tudo o que temos, e para ele é todas as coisas, e nós o honramos com os nossos dízimos e nossas ofertas. A ele seja as primícias através das nossas vidas. Adore a ele, glorifique a ele, exalte a ele. Versículo 6, você quer ir a Deus? Vai aí, ó. Leia aí no versículo 6. Pelas quais coisas veio a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmão, mas a Bíblia está dizendo aqui que a ira de Deus, Deus fica irado. É interessante que Deus, ele se recolhe, irmão. E aí caímos na mão dos inimigos. A Bíblia diz, irmão, não irás a Deus. Versículo 6, Deus se ira. Nós somos um país abençoado, nós somos o Israel no Novo Testamento. E vou falar até como nação, irmãos. Nós temos uma nação tão maravilhosa, tão abençoada, mas nós precisamos gerar uma geração santa. Nós precisamos gerar crianças, adolescentes, jovens, sadios. Eu vou usar uma palavra aqui que eu usei outro dia, mas é uma palavra minha, viu? Da gente não permitir que eles fiquem embestiados, cheios do poder da besta, mas que eles venham a aprender
que eles venham a ser doutrinados, ensinados na verdade. E a verdade, irmãos, ela é essa daqui, ó, versículo 7. Nós éramos como os habitantes de Canaã, nas quais também outro tempo andaste, quando vivesses nela. Mas agora o evangelho chegou, e nós vamos nos despojar de tudo. Nós vamos tirar a ira, a cólera, a malícia, a maledicência das palavras torpes da vossa boca. Oh Jeová! Quando o evangelho chega, irmão, eu começo a me tornar um novo homem. Era isso que Deus queria com o povo de Israel. Vocês vão entrar e vão limpar tudo, não é para ficar nada. Ou seja, eu não quero nenhuma contaminação. Vocês têm a própria cultura que eu estou dando para vocês. Vocês vão ter um modo de vocês agir diferente das outras nações. Vocês vão ter a maneira de pensar diferente, e vocês vão ter uma maneira de falar diferente. Os deuses deles é para ser esquecido e nem citado, e nem falar do nome deles. Vocês serão um sacerdócio, pessoas vivas, verdadeiras, santas. Pastor, era exatamente o que Deus queria, e é o que Deus quer. A Bíblia diz para você tirar o mundo de dentro de você. A Bíblia diz que você tem que ser agora uma pessoa que é filho de Deus. E aí a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 15 ao 18, que eu e você temos que ser santo como é santo Ele, o nosso Pai. Quem aqui é filho de Deus, dê um grito de aleluia. Filho de Deus. Você, filho, assuma isso. Assuma isso. Chega lá na faculdade, seja filho de Deus, rapaz. Se comporte como tal. Está andando pela cidade, seja filho de Deus. Aonde você chegar, as pessoas vão olhar e dizer: não, espera aí, aquele ali é crente. Aquele ali é crente. Não se envergonhe disso não, meu querido. Todo mundo vai para a farra, você vem para o altar. Todo mundo vai para as drogas, você vai para o jejum. Todo mundo vai para a bebedeira, você vai para a comunhão em Cristo Jesus, para a Santa Ceia do Senhor. Você se despoja e não aceita fazer aliança com eles. Você nasceu de novo. Nasceu ou não nasceu? O evangelho chegou, o Espírito Santo bateu, como nós acabamos de cantar aí, ó, ele batendo na porta do coração. Nós nascemos de novo. Nosso falar é diferente. Nosso falar é diferente. Nosso falar é agradável. Olha o que está aí no versículo 9. Não mintais uns aos outros, porque já despojeis do velho homem com seus feitos. Mas no versículo 10, se vista do novo. Irmão, sabe esse novo o que ele faz? Olha aí, ó. O novo, ele age, sabe como? Capítulo 3, versículo 12. Revestir-vos novamente, ele fala, como eleitos de Deus. Ó, é a Bíblia falando. Santos e amados, de entranhas de misericórdia, cheio de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra um ou outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazeis. Olha que coisa linda, a nossa maneira de agir, cheia de fidelidade para com o irmão, para com a irmã, sem traição. Sabe, meus queridos, e a Bíblia vai mais longe. Efésios capítulo 4, volta lá em Efésios 4. Efésios 4, 32. Antes, sede um para com os outros benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
Versículo 24. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmão, não deixe se contaminar. Os habitantes dessa terra querem entrar dentro de você. Abre o seu Facebook, você vai ver. Abre o YouTube, você vai ver. Abre os sistemas aí. Mas você tem que estar ali fazendo a diferença. E eu quero que você entenda isso. Aqueles habitantes, eles estavam ali, e o povo de Israel chegou, não os expulsaram, não tiraram da sua vida. Quantos crentes ainda continuam ouvindo e cantando música do mundo? É música mundana mesmo. Não, pastor, mas o fulano de tal falou assim, que não é pecado. Não é pecado na onde? A Bíblia diz que da minha vida não pode fluir água doce e água salgada. Eu não posso ser bom e mal ao mesmo tempo. Eu não posso ser santo e ser prostituto. Eu não posso ser santo e ser mentiroso. Irmão, desce do muro. Vem para Jesus, porque aí em cima do muro você já está com o diabo. Sai fora, desliga a sua televisão. Vai ouvir mensagens de pregações. Sai fora das novelas, das televisões. Pastor, você vai pregar isso hoje, domingo à noite? Vou. Você gosta, né, de ver aquelas cenas de beijo, aquelas cenas de traição, de adultério. Por quê? Porque isso está dentro do teu coração, dentro da tua alma, do teu espírito. Você ainda está perdido, você ainda tem prazer nas coisas do mundo. E 1 João capítulo 2 versículo 15 diz: não ameis este mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Você quer andar com Jesus? Tiago 4,7. Abre aí. Você quer andar com Jesus? Irmão, o povo está tão acostumado. O povo está tão acostumado a viver uma vida folgada, de não querer buscar uma santidade, que Tiago 4,7 diz assim, ó: sujeita-te, pois, a quem? A Deus. Sujeita-te quem? Quantos filhos aqui não vê a hora de comprar uma passagem para cair fora da casa do pai? Tem gente que usa o casamento como passagem, quer casar para sair fora da casa. Tem gente que não vê a hora de ir embora, porque não quer se sujeitar ao pai e à mãe. Não é fácil. E o apóstolo Pedro diz que é para você amar e se sujeitar àqueles que são ruins. É a Bíblia que está dizendo, não é eu não. Você não está lutando contra mim. Eu como pastor só fico só observando. Presta atenção. Sujeita-te a Deus, abre o teu coração. O povo de Israel começou a ser um povo que estava lutando contra aquele povo e não conseguiu, irmão. Não conseguiu expulsar ele, começou a fazer aliança com ele. Começou até a colocar eles para servir eles e pagar tributo. Só que ele não sabia o seguinte, que eles estavam alimentando uma cobra, e essa cobra ia crescer e na hora certa ela ia matá-los. Não brinque de ser santo, seja santo. Por quê? Porque se você se sujeitar a Deus, olha o que diz aí, você vai resistir ao diabo e ele vai fugir. Mas se você não se sujeita a Deus, se você não aceita a vontade de Deus, fique tranquilo, daqui a pouco você vai sentir um aperto. Se você quiser saber como é, vai lá no zoológico, pede para o rapaz lá, deixa você entrar, e entra lá dentro de uma sicuri, daquela tem uns 3 metros, você vai falar para ele, mas deixa ela pelo menos um tempo sem comer, você vai ver o aperto que ela vai te dar. É assim que é o aperto do diabo na sua vida. E nós somos, irmãos, orgulhosos, queixo levantado, mas Deus sabe quebrar.
Deus sabe tratar de nós. Agora, meu irmão, quando você se sujeita a Deus, eita, glória, você chora, é porque é dolorido. Você quer ver uma coisa que é dolorida, irmão? Você resistiu ao pecado. Mas dói. A Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque Ele se sujeitou à vontade de Deus. Mas quando você resiste a tudo, e você pode, aí você pode usar Filipenses 4:3. Eu posso ser santo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em Cristo, fazendo a vontade dele, eu sou mais do que vencedor. Se tem pessoas aqui buscando estar em Cristo, levanta a sua mão direita e dê um glória a Deus bem forte ao Senhor, porque a Ele a glória, o louvor, a força e o poder, e aplauda Ele de todo o coração. Aleluia. Tiago 4:10. Olha, quando você se sujeita a ser santo, a resistir a todas as coisas desse mundo. Tiago 4:10. Sabe, quando eu aceito a palavra de Deus, eu estou me humilhando. Senhor, eu vou fazer, Senhor, está doendo. Senhor, eu vou orar. Eu te amo, Pai, mas está doendo. Minha vontade, Senhor, a minha carne dentro de mim está guerreando, Senhor, mas eu me humilho. Eu vou fazer a sua vontade. A Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos... Deus abençoou Israel. Israel virou as costas para Deus. Hoje, nessa noite, eu e você podemos fazer tudo diferente, porque o que está escrito é para o pastor Walter não fazer igual. O que está escrito é para você não fazer igual. O que está escrito aqui é para a igreja não fazer igual, mas a igreja se levantar e acreditar, e se entregar, e se humilhar diante de Deus, se sujeitar diante do Senhor, e saber que ainda que seja com dores e com lágrimas, ela vai caminhar, ela vai passar pelas tentações, e ela vai vencer, e logo logo ela voltará cantando e adorando a Deus, louvando a Ele, trazendo muitos frutos. Irmão, Deus está dizendo para mim e para você: aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme, porque a tentação passa e a glória de Deus permanece para sempre na minha e na sua vida. Quem está preparado para ver e viver a glória de Deus, aplauda Ele mais uma vez. Aleluia! Oh, glória! Sim. Agora, se você crê que Deus te trouxe aqui nessa noite para você assumir a sua vida de santidade, de filho, e disposto: Senhor, eu não aceito aliança com o mundo, com as coisas desse mundo. Eu me entrego totalmente a Ti. Se entregue agora para Jesus. Se entregue para Ele. Segundo, se você é batizado, tome a Santa Ceia. Você pode até ter saído da sua casa dizendo assim: pastor, eu vou na Santa Ceia, mas não vou tomar porque eu não estou em condições. Conserta agora. Conserta agora. Não resista ao Senhor. Terceira coisa, acredite agora. Use a sua fé. Irmão, é assim que eu vivo. Eu vivo assim, nessa dependência em Deus totalmente, porque eu sei que eu sou falho. Quero viver a santidade todos os dias, mas eu preciso da graça de Deus. E você sabe na onde que eu me apoio? Se coloque de pé, pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Primeira coisa, se você ainda não é batizado nas águas, se entrega para Jesus e se batize. Segundo, tome a decisão agora. Você que já é batizado, você que está bem com Deus, faça uma reflexão e melhore ainda mais. Você que chegou aqui dizendo o seguinte: hoje eu estou lá, mas eu
Estou numa situação, meu Deus. Deus está falando com você. Renuncie todas as alianças feitas com os moradores dessa terra e faça uma aliança com o Senhor Jesus. Volte para Ele. Terceira coisa, Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6. Essa é a minha fé, irmão. É isso daqui que me sustenta. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou essa boa obra, essa obra de santidade, essa vida de filho de Deus, de comunhão com Deus, essa obra que Ele começou através da pessoa do Espírito Santo, sabe o que Ele está dizendo? Ele vai aperfeiçoá-la até aquele dia de Cristo Jesus. Tendo por certo isso mesmo, que o Espírito Santo que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Crê tu nisso? Põe a Bíblia sobre a poltrona. Você que está aqui hoje e ainda não aceitou Jesus, aceite Ele agora. Fala: Senhor Jesus, eu entrego minha vida para Ti. Tome minha vida, porque eu recebo a Tua vida, Senhor. Meu irmão, eu gostaria que você fizesse uma reflexão muito séria, mas muito séria. Enquanto você faz essa reflexão, você pode se assentar. Os pastores que estão aqui presentes, quero convidá-los para estar aqui conosco no altar. Todos os pastores que estão presentes. E você receba agora esse cálice e esse pão na sua mão.